Fala pessoal, a gente vai aí ver a resolução e correção das questões que a gente ficou aí na última aula. Questões essas que a gente são sobre os assuntos que a gente vai tratar na nossa revisão mensal, na nossa prova mensal, né? E com isso a gente vai ver aí bastante sobre função, que é a matéria que a gente vai abordar aí na nossa avaliação mensal, né? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os assuntos ou às vezes alguma coisa que não foi abordada nessas questões, me mandem mensagem ou me chamem que a gente tenta esclarecer para vocês aí. Vamos lá, correção da nossa revisão, número 1. Marque a alternativa que representa a função abaixo. A gente tem o grupo A como grupo aqui que dá origem às imagens, aos números do grupo B, e aqui as opções de função, né? Com relação a isso, a gente vai trabalhar também a sua classificação, se é injetora, se é bijetora, se é sobrejetora. Como a gente pode ver lá no diagrama, o conjunto do domínio é o conjunto A, né, que é o conjunto 1, 2, 3, 5 e 7. O 2 não, desculpa, é 1, 3, 5 e 7, desculpa. Esquece o 2. O 2 não tá nisso aí, não. Desculpa, é 1, 3, 5 e 7. Na hora de digitar, deve ter ido errado aqui. O contradomínio são os valores de B, né, que é 2, 18 e 98, que nesse caso também são os mesmos elementos do conjunto imagem, né? Com relação a isso, a gente tem, ó, os pontos, né? Ó, ponto X, ponto Y. Então, a gente tem os pares ordenados. Fazendo isso, a gente consegue achar a nossa relação. Ó. 1, ele está para 2, como 3 está para 18, como 50 está para 5 está para 50, como 17 está para 98. A gente fazendo essa relação com base na função afim, né? Dentro que a gente está aqui, ó, a gente pode ir tentando várias possibilidades, né? Aqui a gente vai ter ó, que a função definida para esse diagrama é a função 2x ao quadrado, porque aí, ó, eu botando x ao quadrado, multiplicando por 2, eu tenho que obter esse resultado aqui. E também, ó, a função como essas são tanto sobrejetoras como injetoras. Por quê? No caso aí classificado como bijetoras. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto do domínio, que é o conjunto do diagrama A, tem apenas um elemento no conjunto do diagrama B. E todos os elementos de B, né, são considerados conjunto imagem. Então, por isso, ela é bijetora. Então, aí eu tenho que a função de origem é a função 2x ao quadrado, e ela é bijetora. Então, alternativa a letra D. Isso aí, gente, eu vou usar os pontos e vou relacionar com o que eu tiver da função afim, tá? Vamos para o 2. Verifique a paridade da função de R em R e demonstre a classificação. Aí a gente tem a função, ó, letra A, f de x é igual a x ao quadrado. Letra B, f de x é igual a x ao cubo. E letra C, f de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 1. Então, paridade. Primeiro eu tenho que falar se ela é par ou ímpar. E demonstrar a classificação. Então, a gente tem que, ó, letra A, f de x é igual a x ao quadrado, é uma função par, pois, ó, o demonstrar seria essa parte aqui, ó, pois, ó, f de x ao quadrado é igual a f de menos x ao quadrado, que é igual a f de menos x. Então, eu tenho que o f de x é igual ao f de menos x. Show? B, f de x é igual a x ao cubo. Essa função é uma função ímpar, né?
de acordo... Por quê? Porque quando a gente vai ver a parte de paridade que a gente viu nas unidades lá, ó, o f de menos x é igual a menos x elevado ao cubo, que é menos x ao cubo. Então, vai ser igual a f de menos f de x. Então, o f de menos x é o sinal oposto ao f de x. Então, se vamos supor, né, para a gente ver isso em valor. Se x fosse 2, ó, vai ser 2 ao cubo, né? E se x for menos 2, vai ser menos 2 ao cubo. Então, vai dar resultados diferentes. Porque aí um vai dar menos 8 e o outro vai dar 8. Então, o resultado do y ou do f de x é quando o x é positivo, ele tem um valor. E quando o x é negativo, ele tem o sinal inverso, o mesmo valor, porém com sinal inverso. Isso que caracteriza se a função é par ou ímpar, tá? Lembrando que nesse contexto aí ela tem que alterar ou manter os sinais de todos os elementos da função, tá? Vamos ver aí na letra C, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 1. Essa função não é par nem ímpar. Por quê? Ó, o f de menos x é igual a menos x ao quadrado mais 3 vezes menos x mais 1. Que é, ó, f de menos x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 1. Então, se eu fosse botar um valor positivo ou um valor negativo, quando no valor com valor positivo, não alteraria nada. Mas com valor positivo, negativo, desculpa, para ser considerado ímpar, ela teria que alterar todos os sinais de todos os elementos dessa função, que não acontece aqui, né? Porque aqui, ó, eu não alterei o primeiro, alterei o segundo e não alterei o terceiro. Então, não vale como classificação em relação à paridade, tá? A classificação de paridade é isso, você vê se vai estar mantendo o sinal, né? Ou se vai ter com o mesmo valor, mas com sinal inverso, no caso de par ou ímpar, e caso, prestando sempre atenção, né? Porque caso essa alteração de sinal não aconteça em todos os elementos da função, não pode ser considerada, essa função não pode ser considerada nem par nem ímpar, tá? Vamos para a próxima. Eu vou ter que abrir aqui um outro arquivo, porque eu vou sair da apresentação, porque senão eu não consigo ler a questão, tá, galera? Seja f e g funções reais, sendo que f de x é igual a 4x menos 2 e f de g de x é igual a 2x mais 10. Determine a lei de formação de g de x. Então, aqui a gente vai estar falando de função composta, quando eu tenho uma função dentro de outra. Vamos ver aí um pouquinho do que a gente pode trabalhar. A gente tem alguns dados. Vamos ver os dados que a gente tem. O primeiro dado que a gente tem é o dado da função f de x. Ó, f de x é igual a 4x menos 2. O segundo dado que a gente tem é a composta de f em g. Então, ó, f composta em g é 2x mais 10. Já tenho duas funções. Vamos ver o que a gente consegue fazer isso. Como a gente pode escrever f de x composto com g de x, apenas substituindo a variável x pela função f de x, a gente vai ter a seguinte forma. Ó. No caso, quando a gente usa o f de x, a gente vai substituir o valor que a gente tem de x aqui pelo valor aqui. Mas nesse caso, eu vou substituir o valor pela função g de x. Então, eu vou ficar com f de g de x é igual a 4g de x menos 2, usando essa relação aqui, ó. Tá? Então, agora eu tenho uma igualdade. Ó. Eu tenho que isso aqui é igual a isso aqui, não tem? Ó? F de g de x é igual a 4g de x menos 2. E aqui na questão, né, ele me fala que
f de g de x é igual a 2x mais 10. No que me fala que, então, essas duas funções são idênticas. Então, eu posso fazer essa seguinte igualdade aqui, ó. 4g de x menos 2 é igual a 2x mais 10, né? Porque eu tenho g de x é igual a f de g de x é igual a isso daqui. E tem que, ó, f de g de x é igual a isso aqui. Então, eu posso igualar, né? Porque se as duas coisas, as duas funções são a mesma coisa e são iguais, eu posso igualá-las, né? Vamos desenvolver isso aqui agora. Eu vou ficar com 4g de x, né? Menos 2 é igual a 2x mais 10. O 2 está aqui negativo, vai para o outro lado. Então, eu vou ficar com 4g de x é igual a 2x mais 10 mais 2. Isso aqui, esse 4g de x, eu vou trabalhar do mesmo modo que eu trabalhasse como se fosse um 4x, um 4y. O g de x assume o mesmo papel como se ele fosse uma incógnita comum. Tá? Só que aí lá no final, em vez de eu achar só o x, eu estou achando a expressão toda de g de x. Tá? Vamos lá. Então, eu vou ficar com 4g de x é igual a 2x mais 12. O 4 está aqui multiplicando g de x, vai passar para o outro lado dividindo. Operação normal que a gente já está acostumado a fazer. Né? Então, eu vou ficar com g de x é igual a 2x mais 12, né, sobre 4. Isso aqui eu posso reescrever de que forma? Eu posso escrever na forma, ó, g de x é igual a 4 a 2x mais 2, a 2x sobre 4 mais 12 sobre 4. G de x é igual a 3 sobre 2, a x sobre 2, né? Porque eu simplifiquei, né? Simplifiquei aqui por 2 e aqui por 2, então fiquei com x sobre 2. Mais, ó, 12 dividido por 4, 3. Então, a função g de x, ó, é x sobre 2 mais 3. Achei o que eu precisava, né? Vamos para 4. Se f de x é igual a 5 elevado à quinta potência e g de x é igual a x menos 1 elevado a x menos 1, desculpa, não tem elevado nenhum, a função composta f de g de x será igual a... A gente tem as alternativas, né? Letra A, 5 elevado ao cubo mais x menos 1. Letra B, x elevado à sexta potência menos x elevado a 5. Eu tenho todas as alternativas aí. Tem um modo diferente de achar isso, né? Porque é pela função do triângulo de Pascal, por essa coisa toda, porque aqui acaba ficando um produto notável, mas é uma coisa que a gente só vai aprender mais lá na frente, tá? A gente só vai aprender lá no segundo ano, mas dá para resolver pelo nosso modo de função composta também, tá? Então, a gente tem as alternativas aqui. Os dados que a gente tem que f de x é igual a x elevado a 5 e g de x é igual a x menos 1. E eles querem saber, né, qual é a função composta de f por g de x. A composição de f de g de x, isto é, onde houver x na função f de x, nós substituiremos por g de x, né? Ou, que é o mais correto, né? A gente substitui por x menos 1. Então, a gente vai ficar com essa relação aqui, ó, f de x, né? Sempre lembrando que é a primeira composta com a segunda. Existe essa ordem. Fg de x não é a mesma coisa que gf de x, tá? Sempre lembrem disso, que a primeira ela é composta com a segunda. E quando eu vou inverter a ordem da primeira com a segunda, vai alterar a relação do meu cálculo. Então, preste atenção nisso, tá? Então, ó, eu tenho que f de x é igual a x elevado à quinta, né? Então, f de g de x é igual a aqui no mesmo caso que a gente fez no exercício passado, né? No lugar do x, eu vou botar o g de x. Aí, no caso, eu vou ficar com g de x elevado a 5. F de g de x é igual, substituindo g de x pelo que ela representa, né?
vou ficar com x menos 1 elevado a 5. F de g de x é igual a... Aí aqui, ó, eu abri isso aqui em produtos notáveis, né? Que eu tenho a mesma, usando a propriedade da multiplicação, a mesma base, multiplicação com a mesma base, eu repito a base, somos expoentes. Então, o x menos 1 elevado a 5, eu posso escrever como ó, x menos 1 elevado ao quadrado, vezes x menos 1 elevado ao quadrado, vezes x menos 1, né? Aqui, ó, 2 com 2, 4, e aqui é como se eu tivesse um 1zinho, então, mais 1, vou ficar com 5 elementos, né? E agora eu vou realizar, né, os produtos notáveis. Então, eu vou ficar com f de x, ó, é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, vezes x ao quadrado menos 2x mais 1, vezes x menos 1. Vou fazer as distributivas, ó, esse vezes esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse vezes esse vezes esse, e assim sucessivamente, né? Vou fazer as seis distributivas aqui, né? 3 de cada uma, e mantenho essa última multiplicação no final por enquanto. Fazendo essa distributiva, eu vou ficar com ó, x elevado a 4 menos 2x elevado ao cubo mais x elevado ao quadrado menos 2x elevado ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x mais x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu só fiz a distributiva desses dois produtos notáveis aqui. Vezes esse u final aqui que eu ainda não operei, né? Que é x menos 1. Agora, novamente, antes de fazer a distributiva novamente, vamos agrupar o que eu consegui agrupar. X a quarta, eu tenho mais alguém? Não. Então, não vou mexer nele. X ao cubo, eu tenho mais alguém? Ó, eu tenho menos 2x ao cubo aqui, tenho menos 2x ao cubo aqui e tenho só esses dois. Então, eu tenho ó, menos 2x ao cubo, menos 2x ao cubo. Eu tenho ó, menos 4x ao cubo. X ao quadrado, ó, eu tenho x ao quadrado uma vez, 4 vezes, então ó, 1 mais 4, 5. Aqui eu tenho mais 1, então eu tenho 6x ao quadrado. Eu estou juntando os elementos que têm a mesma incógnita, né? Operando, na verdade, ou somando ou subtraindo, né? De acordo com os sinais que eles estão acompanhados, para a gente conseguir fazer a segunda distributiva de forma mais curta. X, eu tenho só esse elemento com x elevado a 1, né, que é menos 2x, e aqui menos 2x. Então, menos 2 com menos 2, menos 4x. E o 1 está sozinho aqui, só tem ele mesmo, mantém ele. Aí agora, né, depois de fazer essa junção, essa operação dos elementos que eu consigo, eu vou fazer a distributiva de novo, né? Vou fazer esse com esse, esse com esse, esse com esse. Vou fazer cada elemento com esses dois elementos aqui, né? Então, eu vou ficar com x à quinta, elevado à quinta potência, menos 4x elevado à quarta potência, mais 6x elevado à terceira potência, menos 4x elevado ao quadrado, mais x, menos x elevado à quarta, mais 4x elevado ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 4x menos 1. Novamente, vou juntar o que eu consegui juntar, vou subtrair, vou somar o que eu consegui somar, vou subtrair o que eu consegui subtrair para mim achar a minha função composta final, tá? Então, ó, x elevado a 5, eu tenho algum outro elemento? Não, então vou repetir ele. X elevado a 4, menos 4x elevado a 4 e menos x elevado a 4. Então, menos 4 com menos 1, menos 5. Então, vou menos 5 elevado a 4. X elevado ao cubo, mais 6x elevado ao cubo,
mais 4x elevado ao cubo. Então, eu vou ter 10x elevado ao cubo. X elevado ao quadrado, a mesma coisa. Ó. Menos 4x ao quadrado, menos 6x ao quadrado. Menos 6, menos 4, menos 10. Menos 10x ao quadrado. X, eu vou ter mais x aqui, mais 4x aqui. Então, eu vou ter 5x menos 1. Então, eu tenho que a função composta fg de x é x elevado a 5 menos 5x elevado a 4 mais 3x elevado ao cubo menos 10x ao quadrado mais 5x menos 1, chegando aí a nossa alternativa, a letra E, tá? Então, alternativa letra E. Sem preenchimento. Alternativa aí, letra E, nossa alternativa correta. Marcamos um quadradinho nela, tá? Vamos para a próxima. Número 5. Determine a função inversa de f de r dos reais 5 em r menos 1, definido por f de x é igual a menos 6 menos x sobre x menos 5. Então, a função a gente tem que a função f de x é igual a y, né? Que é igual a 6 menos x sobre x menos 5. Com y diferente de menos 1 e x diferente de 5, né? Como a gente tem aqui nas nossas leis de formação. Aqui. Né? Aqui também, ó, o x é diferente de 5, porque se ele for igual a 5, eu vou zerar o denominador, né? E com isso eu não posso ter divisão por denominador zero, né? Primeiro, para a gente fazer composta, a gente vai permutar, né? Vai inverter o x com y. Então, permutando as variáveis, né? Com x diferente de 1 e y diferente de 5, né? Porque se a gente vai mudar as variáveis na função, a gente também muda as variáveis com relação às suas necessidades de existência. Então, eu vou ficar onde era x, eu vou botar y, e onde era y, eu vou botar x. Ok? Então, eu vou ficar com a x é igual a 6 menos y sobre y menos 5. Aí, agora, a gente vai resolver isolando uma das incógnitas, né? Como a gente inverteu a função de y e x, a gente vai fazer essa resolução y em função de x, tá? Então, se x é igual a 6 menos y sobre y menos 5, esse daqui que está dividindo vai passar para cá multiplicando. Então, eu vou ficar com x vezes y menos 5x é igual a 6 menos y. Então, vou jogar tudo que tem y para um lado, tudo que só aqui tem x para o outro. Ó. X vezes y mais y é igual a 5x mais 6. Né? Aqui ó, eu tenho o y em comum, então consigo botar o y em evidência para fazer isso aqui. Ó. Y vezes x mais 1 é igual a 5x mais 6. O x mais 1 aqui, ó, aqui ele está multiplicando o y, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vou ficar com y ó, igual a 5x mais 6 sobre x mais 1. Né? Então, a inversa de f com os reais 5 e menos 1 é f elevado a menos 1, né, que é o f, a inversa de f, é igual a 5x mais 6 sobre x mais 1. Correto? Então, a gente fez aí a operação para obter a função inversa da nossa relação. Vamos para número 6.
número 6, né? Determine... Lembrando que quase todas essas questões aí são questões ou de Enem ou de algum vestibular, tá? Determine a função inversa das seguintes funções. Aqui, no caso, a gente vai determinar a inversa de todas essas funções aqui, ó. Letra A, y é igual a 4x mais 3, né? Vamos permutar x com y, né? Então vai ficar x é igual a 4y mais 3. Vamos isolar y, né? Então o y vai passar para o outro lado com o sinal inverso, vai ficar com menos 4y, é igual a 3 menos x, né? Porque o x passou para o lado de cá, vai fazer pouca diferença o lado que você jogar ela, né? Então aqui eu vou ficar, ó, o menos 4 está aqui multiplicando, né? Vai vir para o outro lado dividindo. Então eu vou ficar com y é igual a 3 menos x dividido por menos 4. Aí aqui eu posso... aqui está faltando menos, né? Aqui eu rearrumei, né? Como se eu tivesse feito o meu jogo de sinal, né? Por causa desse sinal aqui. Que aí eu multipliquei aqui, ó, esse menos aqui, ele inverteu o sinal de todos dentro do parênteses. O 3 que era positivo ficou negativo e o x que era negativo ficou positivo, tá? Basicamente, então, a função inversa é y igual a x menos 3 sobre 4. Vamos para B. Letra B, ó, y é igual a 7x. Mesma coisa, primeira coisa, a gente vai permutar x com y. Então, ó, onde tem x a gente bota y, onde tem y a gente bota x. A gente vai inverter a nossa relação para descobrir, né? Então, ó, x é igual a 7y. Vamos isolar y, né? Então o y aqui já está isolado nesse caso, né? Vai ficar com 7y igual a x, o 7 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, y vai ser igual a x dividido por 7, que é a nossa função inversa. Letra C, mesma coisa. Ó, y é igual a 6x menos 2. Vamos primeiro para a gente permuta x e y. Então, x é igual a 6y menos 2. Vamos isolar o y, né? Aí aqui, ó, o 2 está aqui negativo, vai passar para o outro lado positivo. Vou ficar com x mais 2 é igual a 6y. Y é igual a x mais 2 dividido por 6, né? Porque o 6 está aqui. Multiplicando o y, vai passar para o outro lado dividindo. Vamos para a letra D. Y é igual a 9x menos 3, né? Primeira coisa, vamos permutar x com y. Então, x é igual a 9y menos 3. Vamos fazer a relação do isolar y com relação a x, né? Então, ó, x mais 3 é igual a 9y, né? Y é igual a x mais 3 sobre 9. Aqui eu não posso simplificar porque a operação do numerador não é multiplicação, tá, galera? Então, aqui sim vai ser x mais 3 sobre 9. Aqui o que eu posso... Não posso. Nada. Esquece. Vamos lá. Não, é melhor deixar assim mesmo, porque eu consigo abrir aqui, porque eu posso fazer 9 sobre x mais 3 sobre 9, que aí vai dar x sobre 9 mais 1/3, mas aí fica, a anotação assim fica, eu acho melhor. Eu acho fica menos complicado, né? Porque aí você vai ter que ter duas frações para você precisar resolver, você vai ter que fazer o MMC, fazer tudo. Então, eu parando nessa resolução aqui, nessa demonstração, se em algum exercício você precisar resolver essa função, assim fica muito mais fácil para você ter duas funções
com denominadores diferentes, vai ter que fazer todo aquele processo de resolver frações, né? Vamos lá, letra E. Y é igual a menos x mais 7, mesma coisa, a gente vai permutar x e y. Lembrando que o sinal que está aqui a gente não muda, a gente só muda a incógnita. Então, x é igual a menos y, vamos isolar o y, né? Vou ficar com a y é igual a 7 menos x, que é a nossa função inversa com relação a essa função. Vamos para o 7. Encontre o gráfico da função constante f de x é igual a 5. Aqui eu fiz o processo todo, tá, gente? Considere que o x pertence ao conjunto dos números inteiros. Para a gente encontrar o gráfico, né, a gente vai ter que montar uma tabelinha com valores de x. A gente pode montar de 3 a 5 valores para quando pedem para encontrar o gráfico, tá? Mas aqui a gente não precisava nem ter montado a tabela, eu vou falar por que depois, ó. F de menos 2 é 5, F de menos 1 é 5, F de 0 é 5, F de 1 é 5, F de 2 é 5. Montamos a tabelinha e a gente marcou. Quando x é menos 2, y é 5. Quando x é menos 1, y é 5. Quando x é 1, y é 5. Tudo aí vai. Aqui eu fiz o processo todo. Eu montei a tabela, desenhei o gráfico. Porém, nesse caso aqui, a gente tem duas coisas que a gente vê que a gente, nesse caso aqui, fez trabalho aí sem necessidade. Primeiro, a questão já nos fala que a função é constante. Então, se a função é constante, seja qual for o valor de x, ela tem um valor y comum, né? E isso também nos traz, nesse caso aqui, quando ele demonstra a função para a gente, f de x é igual a 5. Como não tenho x, qualquer valor que eu coloque para x, o y vai ser o mesmo, porque eu não tenho a influência da incógnita, né, ou do x com relação ao y. Então, para qualquer valor de x, o y vai ser o mesmo. Então, não necessariamente eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso tudo aqui. Se é só para demonstrar o gráfico, essa primeira parte aqui de montar esses pares ordenados e essa tabela, eu não preciso fazer no caso de função constante, como essa daqui. Basta eu fazer isso aqui, eu desenhar esse gráfico aqui, tá? Esse caso aqui, a gente trabalhando com função constante. Vamos para o 8. Classifique as funções com relação ao valor de A. Demonstra a classificação. Aí, nesse caso, a gente viu aí a parte de função constante, a gente já viu, e também de função crescente e decrescente. A parte de função crescente e decrescente, ela é dada muito em função do valor que tem o coeficiente A, né? E aí a gente vai ter que classificar essas três funções, né? Com relação ao valor de A. Letra A, y é igual a 4x mais 5. Essa função aqui é uma função crescente, pois A é igual a 4, que é maior do que zero. Então, quando A é maior que zero, função crescente. Letra B, y é igual a menos 3x mais 3. Nesse caso aqui, função decrescente, pois A é igual a menos 3, que é menor que zero. Então, A menor que zero, função decrescente, A maior que zero, função crescente. Aí aqui a gente tem a letra C, né? Y é igual a menos 4x mais 7, que é uma função decrescente, pois A é igual a menos 4, que é menor do que zero. E isso também a gente pode usar para a função de segundo grau, tá, gente? O valor de A vai determinar se ela é crescente, se ela é boquinha para cima ou boquinha para baixo, tá? Vamos para a próxima. Número 9. O FRGS. Deve ser a Universidade do Rio Grande do Sul. Deve ser a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim.
As raízes da equação 2x² mais bx mais c é igual a zero são 3 e menos 4. Nesse caso, o valor de b e c ele quer saber, ele nos deu as raízes e ele quer saber o valor de b e c. As raízes são o quê? As raízes, numa equação de segundo grau, elas são os valores em que zera o valor x, né? Então, se eu substituir esses valores que zeram essa raiz, eu consigo descobrir c. Então, a gente vai ficar com esse seguinte aqui, ó. As raízes da equação de segundo grau são os valores de x em que o resultado da equação é igual a zero. Portanto, substituindo o x pelos valores das raízes, poderemos encontrar o valor de b e c fazendo um sistema de equação. Vamos substituir. Ó. Se essa aqui é uma raiz e essa aqui é outra, a gente tem os valores de x. Então, ó, eu vou montar isso em forma de sistema. 2 vezes 3² mais b vezes 3 mais c igual a zero, né? E tenho 2 vezes menos 4² mais b vezes menos 3 mais c, né? Vou resolver isso aqui, né? E vou 3 vezes 3, 9, com 2, 18, né? 4 vezes 4, 16, com 2, 32. Então, eu vou ficar com ó, 3b mais c é igual a menos 18, né? Porque o 18 aqui positivo vai passar para o outro lado negativo, mais, né, 4b menos c, que aí eu vou inverter, né? É igual a 32, porque aí aqui é como se eu tivesse multiplicado toda essa galera aqui, ó, por menos 1 para mim conseguir operar, né? Ou, no caso aqui, eu posso trabalhar também pela subtração. Né? Mas aí, aqui, nessa resolução, eu estou resolvendo multiplicando por menos 1 aqui e somando as duas aqui, ó. 3b mais 4b, 7b. Mais c mais menos c, mais com menos zero. Eliminei o c, né? Menos 18 mais 32 é igual a 14. Então, tem que 7b é igual a 14, né? O 7 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, b é igual a 14 dividido por 7, né? B é igual a 2. Se eu achei o valor de b, eu posso pegar qualquer uma das duas equações de cima e substituir para me achar c. Ó. Substituindo na primeira equação, né, ó, 3 vezes 2 mais c igual a 18. C é igual a menos 18, menos 16. C é igual a menos 24. Se a questão me pede ó, o valor da subtração, né, de B menos C. Então, a gente vai ter, ó, subtraindo os valores encontrados, temos, ó, B menos C é igual a 2 menos 24, né? Menos com menos mais, então vou ficar com 2 mais 24. Essa subtração é igual a 26, correto? Vamos para o próximo. Essa daqui é uma demonstração um pouco mais complexa, um pouco mais complexa em relação à equação de segundo grau, né? Vamos lá. Da FUVEST. A trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano, né, ó, que é a beira do penhasco, né, aqui, ó, sobre um terreno plano. Então, eu lancei o projétil daqui, ó. Plano e horizontal é parte de uma parábola do eixo de simetria vertical. Como ilustra a figura? Então, aqui a gente tem o penhasco, a gente tem o terreno plano, e eu fiz o lançamento desse projétil aqui, ó, de cima. O ponto P sobre o terreno, no caso aqui, ó, sobre o terreno P da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, ó, o projétil está aqui, ó. Se eu tenho uma perpendicular, eu estou fazendo 90 graus com a base, né?
Então, esse aqui é o ponto P. A partir do ponto que o ponto ocupado pelo projétil percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. Então, daqui a aqui eu tenho 30 metros, né? A altura máxima do projétil é de 200 metros. Então, aqui, ó, 200 metros. É acima do terreno atingido no instante P. Então, ó, daqui a aqui eu tenho 200 metros. No caso, aí seria o meu Y do vértice, né? Que seria aquele ponto mais alto. A partir do instante do lançamento, é de 10 metros. Vamos lá, vamos voltar. A altura máxima do projétil é de 200 metros acima do terreno, é atingida no instante em que a distância percorrida por P a partir do instante de lançamento é de 10 metros. Então, do instante daqui até o instante em que eu alcanço o Y do vértice aqui, é 10 metros. Né? Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Primeiro, a gente vai ter que representar isso, a mesma coisa que tinha lá, né? Porém, a gente vai representar isso de forma gráfica, né? Aí aqui, ó, aqui é como se eu tivesse o projétil, né? Aqui eu tenho o ponto mais alto. E como ele diz lá, o ponto mais alto, que é sempre o meio da parábola, ele se deu no tempo de 10 metros. Então, ó, o vértice da parábola, eu tenho que x10, y é 200. Aí aqui eu tenho, ó, como ele falou que quando tocou o chão aqui, tinha uma distância de 30 metros da onde foi lançada, né? Se aqui eu tenho 10 e a distância, e aqui eu tenho o meio da parábola, de 10 a 30 eu tenho 20. Então, eu tenho que do lado de cá, eu também vou ter essa escala de 20 unidades de distância, né? Do 10 ao 0 seria 10, né? Do 0 ao menos 10, 20. Então, as raízes da minha equação seriam, ó, menos 10 e 30, mas a gente não trabalha com um valor com distância negativa, mas por enquanto vamos deixar aqui para nossa assimilação, né? Isso aqui é por causa da simetria, né? Porque simetricamente do meio da parábola até do ponto médio, né, da parábola até as suas raízes, a distância é a mesma. Então, se daqui a aqui eu tenho 20, daqui a aqui eu tenho 20 também. Então, ó, o ponto de lançamento do projétil pertence ao eixo Y, já o ponto 10, 200, né, representa o vértice da parábola. O projétil atinge o solo em 30 metros, né, como a gente viu aqui. Essa será uma das raízes da função. Note que a distância entre esse ponto e a abscissa do vértice é de 20, né? Aqui, ó, 30 menos 10, né? Porque seria x0 menos x1. Por simetria, a distância do vértice à outra raiz também será de 20. Então, foi o que eu falei, por simetria, a distância daqui a aqui também terá que ser 20. Então, 10 menos 20 menos 10. Então, a distância aqui seria menos 10. Sendo assim, a outra raiz foi assinalada no ponto menos 10. Então, a gente já tem a representação gráfica do que a gente estava lendo e a gente já tem algumas observações que a gente consegue fazer com relação às informações que a gente tinha na questão, né? Vamos para a próxima. Vamos aí para a resolução. Como os valores das raízes são menos 10 e 20 e o ponto pertence à parábola e um ponto que pertence à parábola é o ponto 10 e 200, que é o nosso y do vértice, que é o nosso ponto mais alto dessa parábola,
podemos usar a fatoração da equação de segundo grau, ou seja, A vezes x0 menos x1 vezes x0 menos x2. Então, ó, 200, né, que é o nosso y, né, que é o nosso ponto mais alto, né, é igual a vezes 10 menos menos 10 vezes 10 menos 30. Então, vai ser 200 é igual a vezes 20 vezes menos 20, né? 20 vezes, no caso aí, vai dar 20 vezes menos 20, vai dar menos 400, né? Então, vai dar 200 menos 400A. O menos 400 passa para o outro lado dividindo. Eu vou ficar com A é igual a 200 dividido por 400, por menos 400, né? O sinalzinho está aqui acompanhando. Simplificando tudo, eu tenho 1/2. Então, eu tenho que o valor A é 1/2. Como eu tenho o valor A, podemos calcular a altura H do lançamento do projétil, né? A partir disso, basta identificar que o ponto do lançamento X é igual a 0 e o ponto de Y é igual a H. Então, ó, H, né, é igual a A, né, que é 1/2 vezes 0 menos 10, né, que seria o meu X inicial menos o meu X1, né, que aí no caso são as raízes, né, vezes, né, 0 menos 30, que é a minha outra raiz. H, né, menos 1/2 vezes 10 vezes menos 30 vai dar 300, né? Isso aqui, 300 dividido por 2, 150. Então, a altura que eu estava no penhasco, que é essa altura daqui até aqui, é de 150 metros, né? É uma propriedade um pouco diferente, né? Que a gente usando termos é uma utilidade, né? Um pouco diferente, que a gente utilizando termos da equação de segundo grau, a gente consegue definir pontos no meio dessa parábola, tá, galera? Acho que é só isso, né? Acabou, são 10 questões. Eu aguardo aí, se vocês tiverem alguma dúvida, só me chamar ou me mandar uma mensagem que eu tento ajudar vocês aí no que eu puder. Falou? Grande abraço aí, fiquem com Deus. Grande abraço.